É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por estarmos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 13 de maio. Hoje comemora-se o dia da libertação dos escravos e também dia do automóvel e da Zootecnista. Você que está conosco, que nesta manhã está com seu coração aberto e receptivo, abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus logo mais, ministrada pelo reverendo, presbítero Sebastião Simão de Farias. É um presbítero da nossa igreja que também participou conosco, trazendo uma mensagem. Logo mais ouviremos a primeira parte desta mensagem ministrada por aquele nosso ancião. Quero lembrar aos nossos estimados amigos, irmãos telespectadores, que durante todo o mês de maio nós estamos realizando a 20ª edição sobre o Simpósio da Família. E este ano a gente está trazendo mensagens sempre aos domingos. Ontem à noite esteve pregando em nosso templo a nossa irmã missionária Edileuza de Veras. E foi uma mensagem maravilhosa. Você que não participou está convidado. Sempre aos domingos nós estamos trazendo estudos bíblicos, mensagens expositivas sobre a importância da família. Então você não pode deixar de prestigiar a 20ª edição sobre o Simpósio sobre a Família. Quero também lembrar aos nossos estimados amigos e irmãos telespectadores a nossa 12ª excursão à Terra Santa, janeiro de 2020. Maiores informações após o programa, você ligue para o fone 083 3063 3163. Eu vou repetir, 083 3063 3163. Você obterá informações no horário comercial, como você deve fazer participação, tomar parte, fazer também esta viagem conosco durante o mês de janeiro de 2020. Quero também ainda lembrar aos nossos telespectadores que não deixem de orar, de interceder pelo programa Opção para a Vida. Não tem sido fácil nós estarmos aqui todos os dias mantendo este programa no ar. Nós renovamos o contrato agora recentemente com a TV Maior e nós esperamos continuar contando com as vossas orações e também com a sua solidariedade, com a sua ajuda, com a sua contribuição para que este programa permaneça no ar. Nesse instante, quero deixá-los com o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário, louvando a Deus, e em seguida você terá a oportunidade de ouvir a palavra nesta manhã.
Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta noite, eu pretendo falar da graça de Deus na nossa vida e também o fortalecimento da igreja e o valor que cada membro tem na igreja do Senhor. Seja grande ou pequeno o membro que se ache, mas ele tem um valor incomparável ao Senhor. Amém? Quero pedir para que a igreja leia comigo lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9 a 11. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9 a 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque vou falar pouco. Esse pouco que eu vou falar vai ficar gravado no seu coração. Porque está gravado no meu coração, como ficou gravado na vida dos missionários e de todos aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Leamos a palavra de Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Não vou orar porque os irmãos já orou em meu favor. Meus irmãos, menor, Paulo se colocou aqui com humildade incomparável. Ele não quis ser que nem os outros apóstolos. Ele chamou que ele era o menor. E o menor de todos. Teve a humildade, que não era nem digno de ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Quase todos nós aqui, certamente, de uma maneira ou de outra, perseguimos a igreja de Deus. Quando uma pessoa ia falar do evangelho para nós de imediato falávamos: eu nasci nessa religião e nessa eu morro, porque é a religião do meu pai, é a religião de minha mãe, e foi da minha avó, da tataravó, e outras avós ainda que deixaram. E eu não posso deixar a minha religião. Mas, olha aí como falava, a minha religião. Não era a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo se expressou de uma maneira humilde. Eu sou menor. Eu quero dizer nesta noite que certamente alguém está pensando já assim: eu sou o menor na igreja, não tenho nem... você tem muito valor. Eu sou o menor, não, você tem muito valor. Eu sou o que sou. Eu sou um tocador? Sou. Hoje à noite, se nós fôssemos louvar a noite inteira com o nosso irmão Diaconildo ministrando um louvor, a igreja ia a noite todinha, nem se preocupava, ia chegar amanhã bem cedo em casa, né? Mas é que a palavra de Deus, eu sou o que sou. O irmão Diaconildo é o que louva. Você é o que ora. Você é o que entrega uma literatura. Você é o que faz a limpeza. Você pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sabe, meus irmãos, porque Paulo não buscou a graça de Deus, mas a graça de Deus
o encontrou. A graça de Deus o encontrou. Naquele caminho de Damasco, quando ele ia na maior fúria para prender ou açoitar os crentes, como estamos aqui, ele ia com aquela fúria, brabo, rico, tudo, aquela coisa toda. Quando chega no caminho, ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. E aí, quando ele olha pelos olhos, o óculos da esperança da fé, ele sabe que era porque ele perseguia os crentes. Perseguia. Aí ele se considerou o menor. Aí ele não valorizou mais nada que ele tinha. Jogou no lamaçal. Refúgio. Espúrio. Isso aí. Trato como um refúgio na minha vida. Assim foi na vida sua, meu irmão, minha irmã, que está sentada aí. Certamente você já pensou, e não foi uma vez só. Mas se eu não fosse crente, mas se eu não fosse crente, tá vendo? Então, mas você tem a graça de Deus, e por isso que a graça de Deus impede de você agir de uma maneira que você quer agir, da maneira que Paulo queria agir, da maneira que Paulo fazia. Então, mas ele quando se encontrou, a graça de Deus foi quem encontrou Paulo. E eu, a mesma coisa, a graça de Deus foi quem me alcançou. E você, meu irmão, a graça de Deus foi quem lhe alcançou também. Então veja bem, meus irmãos, a graça de Deus. Uma pessoa sem graça, não tem graça. Uma pessoa com a graça de Deus, ele tem duas graças. Ele tem a graça de Deus e a graça de ser recebido pela graça de Deus. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se expressou dessa maneira, porquanto eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou hoje. Ele estava falando naquele dia, naquela hora, pela graça de Deus eu sou o que sou. E meus irmãos, e quantas pessoas, às vezes, têm caído da graça de Deus por achar que são pequenos, não são nada, quase nada. Não. A graça de Deus na minha vida, na sua vida, faz com que nós possamos nos mantermos em pé e termos a vida que Deus tem nos dado. E suportar muitas coisas que às vezes a gente quer de um jeito, outro quer de outro, não quer de jeito, mas suportar muitas coisas. Não, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, é pela graça, já não é pelas obras, porque do contrário, a graça já não é graça. Romanos capítulo 11, verso 6. Então, é pela graça de Deus. Do contrário, não é pelas obras, porque senão, do contrário, a graça não seria graça. E a palavra de Deus nos diz, eu sei que um versículo só falou ao seu coração quando você foi para se converter, porque a mim foi só um bocado de versículo, mas foi muito pouco, Olha, Sebastião, pela graça de Deus é que você é salvo. Pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de ti, é dom de Deus. Então foi Deus que deu. E quem é a graça de Deus na minha vida? Jesus Cristo. Ele foi, mas o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo está com você. Então a graça de Deus está com você e está comigo. Então, meus irmãos, que muitas coisas, às vezes a pessoa, sisudo, fechado, não diz nenhuma graça, para a pessoa achar graça, né? E é necessário, às vezes, a pessoa achar graça, né? Como alguém já disse, que um cidadão encontrou dia de manhã com um paletó no braço, 7 horas da manhã, e todo pendendo, tinha bebido um bocado de coisa, encontrou-se o delegado.
quando o delegado disse: onde é que você vai? Ele disse: eu vou assistir a palestra. Mas desse jeito assim, sim, vou assistir a palestra. Aonde? Lá em casa. Quem é que vai dar essa palestra para você? É minha mulher que vai dar essa palestra para mim, sabe? Então veja bem, meus irmãos, era a mulher que ia dar uma palestra boa para ele, né? Para ver se ele tinha jeito. Então, meus irmãos, é assim, nós sabemos que, quando a palavra de Deus nos diz, olha, mas é como está escrito, meus irmãos, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O que Deus tem preparado. Ele foi preparar, mas aqui já diz que ele tem preparado. Porque ele disse, quando o filho foi, ele disse, eu vou preparar os lugares. E ele foi preparar. Cada um que vai chegando, vai tendo aquele lugarzinho dele, porque ele foi preparar. E aqui ele disse, porque tem preparado, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para mim, para você. Por isso, a graça de Deus na nossa vida é muito importante. Sem a graça de Deus, a pessoa não tem humildade. Sem a graça de Deus, ele não tem prazer de ler a Bíblia. Sem a graça de Deus, ele não tem alegria de falar para outras pessoas o que foi que Deus fez na sua vida. O que foi que Deus fez na vida do meu vizinho. O que foi que Deus fez na vida do meu amigo. E ele, com a graça de Deus, ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando ele nos diz aqui, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Sou o que sou. Não é necessário você ser um pastor. Não, para achar que a graça só está no pastor. Não. Não é necessário você ser uma missionária, ou um missionário, ou um evangelista, ou um presbítero, ou um diácono. Não. Não pense que a graça só está com essas pessoas, não. A graça de Deus está com a igreja. A graça de Deus está com a igreja, e está na igreja, e está do menor ao maior, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Meus dedos aqui, tem uns maiores, outros menores, será que eles têm algum valor? Do mesmo que tem esse valor, esse grande, tem esse menor, tem esse menor. Assim é a igreja. Então a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa conhecer que é um ano, é uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de ânimo e uma mensagem de um despertamento, para que alguém não diga, eu sou tão pequenino, vou para a igreja sozinho e venho, vou para lá e venho sozinho, ninguém me acompanha, ninguém conversa comigo, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Pela graça de Deus, você é o que é. Porque Paulo, quando a graça de Deus se encontrou com ele pôde dizer, só Jesus faz isso na vida de uma pessoa como eu, perseguidor da igreja, e ele aparece a mim. Então, meus irmãos, esses são os gloriosos benefícios da graça de Deus na vida da pessoa. Então, nós podemos ver que o próprio Jesus, ele chegou lá em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, ele chega a dizer, Pai, graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque foi do teu agrado, Pai. Porque foi do teu agrado. Deus revelar aos pequenininhos as maravilhas que tem na palavra. Aos pequenininhos, não foi aos... Quantos empresários tem aqui? Eu acho que bem poucos, nem sei se tem algum. Mas os pequenininhos estão aqui, aprendendo no templo, como Maria aprendia aos pés de Jesus.
mas revelação de Jesus Cristo. Foi, Paulo. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque foi do teu agrado. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3, diz: revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus mostrou ao seu servo João, as coisas que breve devem acontecer. Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus, tanto os que lerem como os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o tempo está próximo. Não é essa de eu ficar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, é eu me preparar, porque o tempo está próximo. É eu me preparar, porque já está preparado para mim. Deus tem preparado para mim. Aquilo que Deus tem preparado para mim é para mim. E o que Deus tem preparado para você é para você. Grande ou pequeno, é sábio ou inculto, não interessa. Ele chega a dizer: meus irmãos, o tempo está próximo. Talvez o tempo esteja mais próximo para mim, que sou de mais idade na igreja, não é? Mas aí, o novo não pode se preocupar-se disso não, e tem que se preocupar também que o tempo pode estar próximo para você. Está próximo para Jesus vir buscar a igreja, mas pode estar próximo para ele vir me buscar. E o que importa é eu estar preparado para receber aquilo que ele preparou para mim. E está preparado para mim. Meus irmãos, por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer, lá no livro de João, ele diz no capítulo 1, também ele diz: olha, graça, Deus nos concedeu graça sobre graça. Quer dizer, não só foi uma graça só, foi muitas que ele nos concedeu, graça sobre graça. Por isso que é como eu falei para os irmãos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, chegou a dizer: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. E assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Por isso que lá no livro de 1 aos Coríntios, quando nós lemos aqui, veja agora, 1 Coríntios não, primeiro capítulo de Apocalipse, o versículo de 1 a 2, capítulo 1, versículo de 1 a 3, do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Olha, meus irmãos, que ele enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo quanto viu, ele testificou, ele revelou ali, a tudo quanto viu. E ele viu que era bem-aventurado, era feliz aqueles que liam a palavra e aqueles que ouviam a palavra, porque o tempo está próximo. E aqueles que guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqueles que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, vimos que ela nos traz clareza, ela nos traz força, ela nos traz ânimo, ela nos traz alegria, ela nos traz disposição para permanecermos dando testemunho, falando com grande alegria daquilo que Deus fez na nossa vida e pode fazer na vida de quem quer que seja. Meus irmãos, esta semana fomos a Camalaú, Congo e Cochichola. Chegamos lá, fazemos distribuição de quase 2.000 Novos Testamentos, porque a semente foi lançada. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma música interpretada pelo conjunto coral Saracali.
e até amanhã.